Nunca imaginei que meu casamento pudesse desmoronar em um único fim de semana. Lucy e eu estávamos juntos há mais de 12 anos, e nesse tempo, construímos uma vida que a maioria das pessoas chamaria de invejável. Uma casa aconchegante nos subúrbios, 2 filhos brilhantes e alegres, e empregos estáveis que nos permitiam viver confortavelmente. Mas suponho que sejam as coisas que você não vê chegando que atingem mais forte. Tudo começou com um convite inesperado. Lucy e eu trabalhávamos na mesma empresa de marketing, embora em papéis bem diferentes. Ela era uma embaixadora de clientes, o rosto da empresa para contas de alto valor, enquanto eu liderava o departamento de TI, garantindo que a tecnologia funcionasse sem problemas. Uma tarde, enquanto eu mexia em um problema particularmente difícil de um servidor, ela entrou no meu escritório com um sorriso que iluminava seu rosto. Mark, você não vai acreditar nisso. William Felovis nos convidou para sua ilha particular no fim de semana, ela exclamou, praticamente pulando de empolgação. William Felovis era um dos nossos clientes mais ricos, uma figura carismática com uma reputação de charme e poder em igual medida. Lucy estava trabalhando de perto com ele há meses para garantir um contrato importante. Ela sempre falava sobre sua personalidade maior que a vida, sempre com uma mistura de admiração e algo que eu não conseguia identificar. Por que nós? Perguntei, tentando manter o ceticismo fora da minha voz. Ele disse que quer recompensar a equipe pelo nosso trabalho árduo. Além disso, ele pediu especificamente por mim, já que estou cuidando da conta dele. E você também está convidado, será uma mistura de trabalho e lazer. A ideia não me empolgou. Não gostava de misturar trabalho e lazer, e algo naquilo tudo me parecia estranho. Mas Lucy estava praticamente brilhando de entusiasmo, e eu não queria esfriar o ânimo dela. Contra o meu melhor julgamento, aceitei. No dia em que voamos, não pude negar a extravagância dos arranjos. Um jato particular nos levou, e enquanto descíamos em direção à ilha, a vista era de tirar o fôlego. Uma vegetação exuberante se estendia até o horizonte, emoldurada por praias brancas e águas turquesas cintilantes. Parecia o paraíso. William nos recebeu pessoalmente ao sairmos do avião. Alto, de cabelos prateados e exalando confiança, ele parecia exatamente o homem que Lucy havia descrito. Seu sorriso era caloroso, seu aperto de mão firme, e sua hospitalidade, inigualável. Enquanto ele nos acompanhava até os nossos quartos, Lucy parecia fascinada por ele, pendurada em cada palavra que ele dizia. Fiquem à vontade, disse William enquanto nos mostrava nossa suíte, um espaço luxuoso com uma varanda de frente para o oceano. Este fim de semana é para relaxar e se divertir. Considerem isso a minha forma de agradecer. Lucy sorriu radiante. Obrigada, William. Isso é incrível. Naquela noite, nos juntamos ao resto do grupo para jantar em uma varanda com vista para a baía. A atmosfera estava jovial, a comida estava deliciosa, e o vinho fluía livremente. Lucy estava em seu elemento, conversando facilmente com William e com os outros convidados, enquanto eu observava mais. Não era que eu fosse tímido, mas eu não compartilhava da facilidade dela nessas situações sociais. À medida que a noite avançava, não pude deixar de notar como Lucy parecia confortável com William. Eles compartilhavam piadas internas e trocavam olhares que faziam meu estômago revirar. Disse a mim mesmo que estava imaginando coisas. Lucy era uma conversadora nata, e seu charme era parte do que a fazia tão boa no seu trabalho. Mas uma pequena voz na minha cabeça sussurrava o contrário. No dia seguinte, William organizou atividades para todos: mergulho, caiaque e relaxamento na piscina. Lucy estava praticamente brilhando enquanto se bronzearia ao sol, rindo e conversando com William sempre que ele estava por perto. Tentei participar, mas não consegui afastar a sensação de ser um estranho, um opata no meu próprio casamento. Naquela noite, enquanto nos vestíamos para o jantar, Lucy tirou um vestido de cetim vermelho que eu nunca tinha visto antes. Ele se ajustava perfeitamente à sua figura, e ela estava deslumbrante. O que você acha? Ela perguntou, girando na frente do espelho. Você está incrível, eu disse, sinceramente. Mas, enquanto a observava retocar a maquiagem, não pude deixar de me perguntar para quem ela estava se vestindo.
No jantar, a atmosfera estava animada, mas eu estava tendo dificuldade para relaxar. Lucy parecia preocupada, sua atenção se dividindo entre a conversa na mesa e William, que estava na cabeceira como um rei presidindo um tribunal. Quando William sugeriu uma dose no seu lounge privado, Lucy foi a primeira a concordar, praticamente me arrastando para junto dela. O lounge era íntimo, com iluminação suave e poltronas aconchegantes. William serviu bebidas para todos e nos contou histórias sobre suas viagens e feitos empresariais. Lucy estava pendurada em cada palavra dele, rindo de suas piadas e acompanhando sua energia com facilidade. Eu tentei me enturmar, mas o desconforto só aumentava. Foi só na manhã seguinte que a bomba estourou. Depois do café da manhã, William chamou Lucy e a mim de lado e nos levou até seu escritório. O ambiente era luxuoso, com janelas do chão ao teto com vista para o oceano. Ele fez um gesto para que nos sentássemos enquanto se acomodava em uma cadeira de couro atrás da mesa. Tenho uma proposta, começou ele, com um tom casual, mas firme. É um pouco fora do convencional, mas me ouçam. Troquei um olhar com Lucy, que parecia intrigada. Fale, ela disse. William se inclinou para a frente, seu olhar fixo. Eu gostaria de passar o resto do fim de semana com a Lucy. Só nós dois. Em troca, estou disposto a depositar $100.000 na conta conjunta de vocês. Eu pisquei, convencido de que devia ter ouvido errado. Desculpe. Você me ouviu, disse William, seu tom imperturbável. É um acordo simples. Mutuamente benéfico. Olhei para Lucy, esperando indignação, mas ela hesitou. Essa hesitação me cortou mais do que palavras poderiam. Mark, ela disse suavemente, talvez devêssemos pensar sobre isso. É só um fim de semana, e isso poderia nos ajudar muito. A sala girou. A mulher com quem eu havia compartilhado minha vida, a mãe dos meus filhos, estava realmente considerando isso. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando contra o chão. Essa conversa acabou, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Lucy, nós estamos indo embora. Mas, enquanto saíamos do escritório, as palavras dela ecoavam na minha mente. É só um fim de semana. Essa frase foi o suficiente para rachar a fundação de tudo o que eu pensava que tínhamos. O voo de volta da ilha foi silencioso. Lucy sentou ao meu lado, o rosto voltado para a janela, observando as nuvens passarem. Eu mantinha os olhos fixos na parte de trás do banco à minha frente, minha mente repetindo a proposta de William e a hesitação de Lucy. O peso das palavras delas talvez devêssemos pensar sobre isso estava pesado no meu peito. Quando pousamos, Lucy quebrou o silêncio. Mark, podemos conversar sobre isso? Eu não olhei para ela. Não há nada para conversar. A voz dela ficou mais suave. Eu só quis dizer, era muito dinheiro, e... Para. Finalmente, me virei para ela, minha voz mais dura do que eu pretendia. Você se ouve? Ele não estava oferecendo um emprego para nós. Ele estava pedindo para te comprar por um fim de semana. Ela se estremeceu, mas eu não me importei. Eu não acreditava que ela precisasse que eu explicasse por que isso era errado. O resto do caminho para casa foi em silêncio, a tensão entre nós palpável. Quando chegamos em casa, o caos familiar da nossa rotina voltou. As crianças ficaram emocionadas em nos ver, nos bombardeando com perguntas sobre a viagem enquanto desfazíamos as malas. Por um breve momento, permiti-me afastar os acontecimentos do fim de semana, focando na alegria simples de estar com Emma e Daniel. Mas naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama ao lado de Lucy, as lembranças voltaram como uma inundação. A hesitação dela, as palavras dela, o riso fácil com Williams, tudo isso me corroía como uma ferida que se recusava a cicatrizar. As próximas semanas foram um borrão de rotina. Lucy parecia agir como se nada tivesse acontecido, voltando ao seu papel de mãe e esposa carismática e capaz. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo havia mudado entre nós. O silêncio confortável que compartilhávamos nas noites agora parecia sufocante. Eu me peguei observando cada ação dela, procurando sinais que eu não havia percebido antes.
Então, uma noite, percebi que ela estava enviando mensagens para alguém depois do jantar. Ela estava encolhida no sofá, o rosto iluminado pelo brilho do celular. Normalmente, eu não teria dado importância a isso. Mas agora, cada bip, cada toque, deixava meus nervos à flor da pele. Quem é? Perguntei, tentando soar casual. Ela levantou os olhos rapidamente, com uma expressão que não dava para ler. Coisas do trabalho. Assenti, forçando-me a olhar para outro lado. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Ela passava mais tempo no celular, saía da sala para atender chamadas e as explicações sobre as noites em claro no escritório estavam cada vez mais frágeis. Uma noite, depois que ela foi para a cama, cedi à suspeita incômoda que estava me corroendo. Abri o laptop dela e procurei pelo e-mail. Ela sempre deixava as senhas salvas, então não foi difícil fazer login. No início, tudo parecia normal: atualizações de clientes, horários de reuniões, a correspondência usual do trabalho. Mas então encontrei uma pasta chamada O Diversos. Meu coração disparou quando cliquei nela. Dentro, estavam e-mails de William. Não eram abertamente românticos, mas estavam familiares demais para o meu conforto. Faziam referência a piadas internas, lembranças compartilhadas da ilha e planos para se encontrarem para discussões de negócios. Eu me recostei, minha mente acelerada. Os e-mails não confirmavam nada diretamente, mas eram o suficiente para fazer meu estômago se revirar. Decidi confrontá-la na manhã seguinte. Lucy, eu disse durante o café da manhã, mantendo o tom o mais calmo possível, o que está acontecendo com o William? Ela congelou no meio da mordida, seus olhos se elevando para me encarar. O que você quer dizer? Você sabe o que quero dizer. Os e-mails. As mensagens. Você tem sido diferente desde que voltamos. O rosto dela se corou, e por um momento, achei que ela pudesse negar. Mas então ela suspirou, colocando o garfo para baixo. Mark, não é o que você está pensando. Então o que é? Minha voz subiu, apesar dos meus esforços para manter a calma. Porque, do meu ponto de vista, parece que você está se escondendo. Ela esfregou as têmporas, evitando meu olhar. Ele é apenas um cliente. Sim, ele tem me procurado mais desde a viagem, mas é tudo profissional. Eu prometo. Eu queria acreditar nela. Deus, eu queria acreditar nela. Mas as falhas na história dela eram grandes demais para ignorar. Lucy, eu disse suavemente, se houver algo que você precise me contar, agora é a hora. O queixo dela se contraiu, e ela me encarou com uma defesa que eu não esperava. Eu não fiz nada de errado, Mark. Você está deixando suas inseguranças dominarem você. Inseguranças. A palavra me atingiu como um tapa. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando contra o chão. Talvez eu não me sentisse inseguro se minha esposa não tivesse considerado a ideia de passar um fim de semana com outro homem. O rosto dela se desfez, e por um momento, achei que ela fosse chorar. Mas, em vez disso, ela se levantou também, a voz afiada. Você acha que eu sou a única errada aqui? Você tem estado distante por meses, Mark. Enterrado no seu trabalho, me ignorando, a não ser quando é conveniente. Talvez, se você prestasse mais atenção, eu não teria me sentido tão e sem importância. As palavras ficaram no ar como uma nuvem de tempestade. Eu a encarei, tentando processar o que ela acabará de dizer. Então agora isso é culpa minha? Perguntei, minha voz tremendo. Você está me culpando pelo seu comportamento? Eu não estou culpando ninguém, ela disse, sua voz suavizando. Eu só estou tentando explicar como eu me senti. Mas eu não estava com paciência para ouvir. Peguei minhas chaves e saí de casa, o som da porta batendo atrás de mim ecoando nos meus ouvidos. Enquanto eu dirigia sem rumo pelas ruas, minha mente corria a mil. Ela estava certa? Eu a havia negligenciado? Ou isso era apenas a maneira dela de desviar a culpa? Pensei nos e-mails, nas mensagens, na hesitação em sua voz quando William fez a proposta.
Os sinais estavam todos lá, e ainda assim eu os ignorei, me convencendo de que nosso casamento era inabalável. Naquela noite, enquanto eu ficava acordado no sofá, tomei uma decisão. Eu precisava saber a verdade, não importava o quão dolorosa fosse. Porque sem confiança, o que restava do nosso casamento para salvar? A decisão de investigar mais a fundo não foi fácil, mas parecia a única opção que me restava. Se houvesse alguma chance de salvar nosso casamento ou de sair dele com clareza, se eu precisava saber a verdade. Então comecei a investigar. Comecei pela conta de telefone. Lucy e eu compartilhávamos uma conta, e eu entrei no sistema uma noite, depois que ela foi para a cama. Ao rolar pelos registros de chamadas recentes, vi um número familiar aparecer repetidamente. Não estava identificado, mas sua presença era conspícua. Chamadas tardias. Chamadas logo pela manhã. E a localização batia com o número que William usava para entrar em contato com ela para negócios. Fiquei ali, olhando para a tela, meu peito apertado. Não era uma prova definitiva, mas era o suficiente para confirmar minhas piores suspeitas. Anotei o número e o passei por um serviço de consulta reversa online. Como esperado, estava registrado em nome de William. No dia seguinte, decidi levar as coisas mais longe. Usando um software ao qual tinha acesso no trabalho, consegui extrair um histórico das mensagens de texto de Lucy da nossa conta compartilhada na nuvem. A maioria das conversas eram inofensivas, discussões de trabalho, atualizações da família, mas então encontrei um histórico de chat criptografado com William. Eu não estava preparado para o que li. As mensagens começaram de forma inocente, com William agradecendo a Lucy pelo trabalho árduo e elogiando seu profissionalismo. Mas, à medida que eu rolava mais para baixo, o tom mudou. Havia comentários flertando, menções ao tempo que passaram na ilha, e referências veladas a encontros privados. Uma mensagem, em particular, me atingiu como um trem desgovernado. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Pareceu, e certo. Me avise quando estiver pronta para outra viagem de negócios. E a resposta de Lucy foi pior. Não tenho certeza ainda, mas te aviso. É complicado. Fechei o laptop com raiva, minha mente girando. Ela me traiu. Não importava se foi algo físico ou emocional, não fazia diferença. A fundação de confiança sobre a qual construímos nosso casamento tinha desaparecido. Eu sentia uma mistura avassaladora de raiva, tristeza e incredulidade. Como ela pôde fazer isso? Como ela poderia arriscar tudo o que havíamos construído juntos? Mas a raiva não ia me levar a lugar nenhum. Eu precisava confrontá-la, mas não sem mais provas. Decidi contratar um detetive particular. Se Lucy achava que podia se esconder atrás de mentiras, estava enganada. Eu queria toda a história, não importava o quão feia fosse. Nas 2 semanas seguintes, o detetive me forneceu uma enxurrada constante de atualizações. Lucy foi cuidadosa, mas não cuidadosa o suficiente. Ela se encontrou com William 2 vezes durante esse período, uma vez em um hotel no centro da cidade e outra em um restaurante isolado nos arredores. Fotos deles juntos rindo, se inclinando um para o outro eram toda a confirmação que eu precisava. Ao final da 2ª semana, eu tinha mais do que o suficiente para confrontá-la. Naquela noite, enquanto ela estava sentada no sofá rolando o celular, deixei o envelope com as evidências sobre a mesa de café. Ela olhou para cima, confusa. "O que é isso?" ela perguntou, pegando o envelope. "Abra", eu disse, minha voz firme, mas fria. Ela hesitou, os dedos tremendo enquanto deslizava as fotos para fora do envelope. Seu rosto ficou pálido à medida que ela folheava as fotos, seus olhos se arregalando a cada imagem. "Mark, eu posso explicar." "Não", eu interrompi. "Não me insulte com mais mentiras." Lágrimas se acumularam nos olhos dela, e por um momento, eu pensei que ela fosse negar. Mas, em vez disso, ela deixou as fotos de lado e enterrava o rosto nas mãos. "Desculpe", ela sussurrou. "Eu não queria que chegássemos a isso." Eu ri amargamente. "Chegar a isso? Então você admite?"
Ela assentiu, sua voz trêmula. Tudo começou com a ilha. Eu não pensei que, e eu não queria te machucar. Mas você fez isso mesmo assim, eu disse, minha raiva vindo à tona. Você não pensou em mim, nem nas crianças, ou no que isso ia fazer com a nossa família. Você só pensou em si mesma. Lágrimas desceram pelo rosto dela, mas eu não senti simpatia. Mark, eu te amo. Nunca parei de te amar. Foi só, e eu não sei. Eu estava perdida. Não ouse usar essa desculpa, eu retruquei. Você fez uma escolha, Lucy. Cada mensagem, cada encontro, cada mentira, se isso foi uma escolha. Ela estendeu a mão para pegar a minha, mas eu a afastei. Por favor, Mark. Podemos consertar isso. Eu vou acabar com tudo. Eu farei o que for necessário. Eu a encarei, a mulher que eu amava há mais de uma década, a mãe dos meus filhos, e senti nada além de raiva e traição. É tarde demais para isso. Na próxima hora, discutimos. Ela implorou por perdão, prometendo que foi apenas uma breve falha de julgamento. Mas eu não conseguia afastar as imagens, as mensagens, as mentiras. Cada vez que ela dizia que me amava, parecia um tapa no rosto. Finalmente, eu me levantei. Eu preciso de espaço, eu disse. Vou ficar no quarto de hóspedes por enquanto, mas isso não é algo que podemos simplesmente varrer para debaixo do tapete. Ela assentiu, o rosto marcado pelas lágrimas. Eu farei qualquer coisa para consertar isso, Mark. Qualquer coisa. Mas, enquanto eu me afastava, não pude deixar de me perguntar se havia algo mais para consertar. A confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. E por mais que eu quisesse acreditar nas promessas dela, eu não conseguia esquecer a dor que ela causou. Naquela noite, enquanto eu ficava acordado no quarto de hóspedes, a casa estranhamente silenciosa, percebi algo, e isso não era apenas sobre o caso. Era sobre as escolhas que ambos fizemos, as rachaduras que se formaram muito antes da ilha. E por mais que eu quisesse culpar a Lucy, eu sabia, lá no fundo, que eu tinha meu próprio papel no desmoronamento do nosso casamento. Nos dias seguintes, a casa parecia um campo de batalha depois que a luta cessou, silenciosa, vazia, mas ainda carregando o peso do que havia sido destruído. Lucy tentou manter alguma aparência de normalidade para as crianças, mas a tensão entre nós era impossível de ignorar. Cada olhar, cada conversa forçada, estava carregado de acusações e desculpas não ditas. Passei a maioria das noites no quarto de hóspedes, revivendo tudo na minha cabeça. Cada mensagem tarde da noite que ignorei, cada viagem de trabalho que ela fez, cada risada que compartilhamos. Eu queria acreditar que poderíamos reconstruir nossas vidas, pelo bem das crianças, se nada mais. Mas toda vez que olhava para ela, tudo o que eu via era traição. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Lucy bateu na porta do quarto de hóspedes. Mark, podemos conversar? Eu hesitei antes de abrir a porta, me afastando para deixá-la entrar. Ela ficou ali, com o rosto pálido, os olhos marcados pelo cansaço. Ela não era mais a mulher radiante e confiante com quem eu me casei. Ela parecia frágil, quebrada. Eu tenho pensado, ela começou, sentando na beirada da cama. Sobre tudo. O que eu fiz? O que ambos fizemos para chegarmos até aqui? Eu cruzei os braços, me apoiando na cômoda. E a voz dela mal era mais alta que um sussurro. Eu acho que precisamos nos separar. Pelo menos por um tempo. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Você está desistindo? Assim, de repente? Não, ela disse rapidamente, balançando a cabeça. Eu não estou desistindo. Eu só acho que ambos precisamos de tempo. Espaço. Para descobrir quem somos fora dessa bagunça. As palavras dela faziam sentido, mas ainda assim doíam. Por anos, eu havia lutado para manter nosso casamento à tona, mesmo quando as coisas não estavam perfeitas. Agora, após a traição dela, parecia que ela estava abandonando a luta completamente. Tudo bem, eu disse depois de uma longa pausa.
Se é isso o que você quer. Não é o que eu quero, ela disse, com lágrimas nos olhos. Mas eu acho que é o que precisamos. Nós concordamos que eu ficaria na casa com as crianças enquanto Lucy se mudaria para a casa da irmã por alguns meses. Diríamos às crianças que era temporário, que estávamos trabalhando em algumas coisas. A verdade parecia pesada demais para colocar nos ombros pequenos deles. Na noite antes de ela sair, Lucy entrou novamente no quarto de hóspedes, segurando uma pequena caixa. Quero que você tenha isso, ela disse, colocando-a na cama. Eu abri a caixa e encontrei uma coleção de fotos do nosso dia de casamento, o nascimento dos nossos filhos, férias que tínhamos feito ao longo dos anos. No fundo da caixa havia um pedaço de papel dobrado. Eu o desdobrei e encontrei uma carta escrita à mão. Mark. Eu sei que quebrei a sua confiança, e não sei se algum dia poderei conquistá-la de volta. Mas quero que saiba que tudo o que construímos, tudo o que compartilhamos, significou um mundo para mim. Não espero perdão, e não vou culpá-lo se decidir seguir em frente. Mas, aconteça o que acontecer, espero que você se lembre dos bons momentos, e não só dos ruins. Você foi meu parceiro, minha rocha e meu melhor amigo. Sinto muito por tudo. Sempre, Lucy. Eu dobrei a carta novamente, minhas mãos tremendo. Por um momento, senti uma centelha de esperança. Talvez o tempo separados nos desse a clareza de que precisávamos para curar. Na manhã seguinte, Lucy fez as malas e se despediu das crianças. Eu vejo vocês em breve, ela prometeu, com a voz embargada de emoção. Ela me abraçou apertado antes de sair, sussurrando: cuide deles. E cuide de si mesmo. Semanas se passaram e meses se seguiram, e a ausência de Lucy se tornou o novo normal. Eu me concentrei nas crianças, no meu trabalho, em qualquer coisa para manter minha mente longe das perguntas que ainda me assombravam. Onde havia dado errado? Havia alguma forma de voltar atrás? Então, uma noite, recebi uma ligação que mudou tudo. Era de William. Meu coração acelerou quando atendi, sem saber o que esperar. Sua voz estava calma, quase casual. Mark, acho que precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntei, mal conseguindo manter o veneno fora do meu tom. Sobre a Lucy, ele disse. E sobre a verdade. Eu apertei mais o telefone. Eu acho que sei o suficiente. Não, ele disse firmemente. Você não sabe. Contra o meu melhor julgamento, concordei em me encontrar com ele em um café no centro. Ele já estava sentado quando cheguei, parecendo tão polido e confiante quanto estava na ilha. Eu queria odiá-lo, mas sua expressão estava séria, até sombria. Obrigado por vir, ele disse enquanto eu me sentava. Vá direto ao ponto, eu retruquei. Ele assentiu e se inclinou para a frente. Eu cometi muitos erros na minha vida, Mark. Mas o que aconteceu com a Lucy não foi um deles. Meu maxilar se contraiu. Você está me dizendo que nada aconteceu? Não da maneira que você pensa, ele disse. Sim, eu ultrapassei o limite. Deixei as coisas ficarem muito familiares. Mas a Lucy nunca retribuiu. Ela nunca te traiu, Mark. Eu o encarei, incredulidade tomando conta de mim. Você espera que eu acredite nisso? Ele deslizou um envelope para mim, sobre a mesa. Isso é tudo. E-mails, mensagens, fotos. Não tenho orgulho de como agi, mas quero que você saiba a verdade. Eu hesitei antes de abrir o envelope. Dentro estavam cópias impressas das mensagens deles, mensagens em que Lucy repetidamente o afastava, insistindo que o relacionamento deles permanecesse estritamente profissional. Também havia fotos dos encontros no hotel e no restaurante, mostrando nada além de apertos de mão formais e sorrisos educados. Eu não entendo, eu disse, minha voz tremendo. Por que ela mentiria? Ela não mentiu, William disse. Você assumiu o pior, e ela não lutou contra isso porque se sentia culpada não por trair, mas por deixar as coisas se aproximarem demais para seu conforto. Ela achava que merecia a sua raiva.
Eu me recostei na cadeira, o peso das palavras dele começando a pesar sobre mim. Por meses, eu deixei minhas suspeitas ferverem, me convencendo de que ela era a culpada. Mas agora, diante das evidências, percebi que estava errado. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei-me com a caixa que Lucy havia deixado para trás. Li sua carta novamente, e suas palavras ganharam um novo significado. Ela tentou me dizer, do jeito dela, que não era a vilã que eu havia criado na minha mente. Na manhã seguinte, eu a liguei. Quando ela atendeu, sua voz estava cautelosa. Mark? Desculpe, eu disse, minha voz embargada. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter escutado. Houve uma longa pausa antes que ela respondesse, sua voz carregada de emoção. Mark, e eu senti sua falta. Naquele momento, soube que tínhamos uma chance de reconstruir não só nosso casamento, mas a confiança que havia sido quebrada. Não seria fácil, mas pela primeira vez em meses, senti esperança. Às vezes, as batalhas mais difíceis são aquelas que travamos dentro de nós mesmos. E, às vezes, a única maneira de vencer é deixar o passado para trás e escolher acreditar no futuro.